Flamengo sofreu hoje uma derrota ridícula e o grande responsável, sabe quem foi? Não foi o Muralha, não. O Muralha estava dentro de campo, fez aquelas lambanças fenomenais no primeiro gol e o frangaço no segundo. Mas o grande responsável por isso tudo chama-se Eduardo Bandeira de Melo. Foi o presidente que lá atrás, quando o Muralha começou a fazer uma lambança atrás da outra, foi num programa de televisão, programa do Benjamin Bach, na Fox Sports, dizer que o Muralha, entre outros, eram protegidos dele. Se lá atrás o Bandeira de Melo tivesse um mínimo de percepção de futebol, coisa que ele não tem, um mínimo de sentimento rubro-negro de verdade, ele tranquilamente, discretamente, já teria dito, ó, vamos arrumar outro goleiro aí e mandar o Muralha embora, porque ele não pode ficar nem na reserva. Ah, o Flamengo trouxe o Diego Alves. Sim, trouxe, mas o Muralha continuou na reserva. E aí eu me lembro do Domingo Bosco, supervisor do grande Flamengo dos anos 80, que eu acompanhei de perto como repórter. O saudoso Bosco dizia o seguinte: jogador ruim não pode vir para o Flamengo, nem para compor elenco. E a gente brincava, pô, Bosco, mas para ficar na reserva, um dia joga, e quando joga faz lambança. Bosco estava coberto de razão. Jogador como Muralha não pode estar nem no elenco do Flamengo. Lá atrás, o Flamengo já deveria ter corrido atrás de um goleiro e, principalmente, arrumado um outro para ficar na reserva. Um outro bom, um outro, no mínimo, bom. Diego Alves é excelente, o bom ficaria na reserva. Ou então, visto se algum dos garotos juvenis, esse César mesmo, merecesse uma chance, botá-lo para entrar, para jogar mais eventualmente, para ganhar ritmo e ser testado. Muralha não devia ter ficado nem treinando separado no Flamengo, porque é horroroso, e a gente viu isso hoje, né? Então, ele foi o culpado dentro de campo, mas o grande culpado foi o Bandeira, quando lá atrás resolveu protegê-lo. Protegê-lo deu no que deu, né? Diego Alves se machucou, ele teve que entrar e simplesmente falhou já no jogo contra o Barranquilla. O Flamengo ainda conseguiu uma virada na base do sufoco, mas hoje não teve jeito. O Flamengo ganhava por 1-0, tinha aparentemente o jogo controlado, estava até jogando bem, e aí o Muralha faz aquela lambança e desaba psicologicamente. A verdade é que o time do Flamengo ali, por mais que ainda tivesse criado algumas oportunidades e tudo, mas passou a ficar nervoso, passou a jogar no abafa, passou a cruzar mais bola sobre a área do que ele cruza normalmente, e aí acabou ainda perdendo a partida no final do segundo tempo lá, um chute cruzado, absolutamente despretensioso, ele conseguiu botar para dentro. E aí o Flamengo simplesmente jogou fora a grande chance de garantir, como poderia ter garantido hoje se tivesse vencido, a vaga na Libertadores. Se tivesse ganhado hoje, e se o Botafogo não venceu o Palmeiras amanhã, o Flamengo poderia até abiscoitar uma vaga na fase de grupos direto, porque se o Grêmio vencer a Libertadores, abaixa ali mais uma vaga na chave de grupos e o Flamengo estaria ali na boca se tivesse ganhado. E tinha tudo para ganhar, mas o Muralha não deixou. E o Muralha não deixou porque o Bandeira o manteve lá atrás. Esse é o grande problema. Acho que mesmo que o Flamengo ainda consiga essa vaga, que ficou difícil, hein? Ficou muito difícil, porque na última rodada agora, Flamengo e Vasco estão empatados em número de pontos. O Flamengo joga contra o Vitória, um jogo de vida ou morte para os baianos lá no Barradão, porque ainda podem ser rebaixados. E o Vasco pega a Ponte Preta eliminada em São Januário. Ou seja, o Flamengo pode ser tranquilamente ultrapassado pelo Vasco e pelo Botafogo também, que joga amanhã ainda contra o Palmeiras e tem mais um jogo. E aí, nesse caso, se ficarem mesmo só 7 vagas, o Flamengo está fora da Libertadores, a menos que ganhe a Sul-Americana. Mas aí eu te pergunto, com esse futebolzinho que está jogando, dá para sonhar com a vaga, com o título da Libertadores e, consequentemente, a vaga direto? Olha, dá para torcer, mas para sonhar mesmo, vou te contar, tá difícil. Tá difícil. O Flamengo hoje, depois que levou o primeiro gol, o frangaço, a confusão do Rafael Vaz com o Muralha, principalmente erro do Muralha, claro, se perdeu em campo e voltou a demonstrar todos os seus defeitos. Cruza, bola alta na área e não resolve nada. Eu fico me perguntando o seguinte, não tem o técnico não chega e diz assim, gente, olha aqui, cruzamento sobre a área, se você vira alguém, um passe para alguém na área. Do contrário, vamos na linha de fundo, vamos entrar pela linha de fundo, vamos cruzar rasteiro, vamos tentar uma triangulação na entrada da área para dar um chute ali de fora da área. Não, nada disso o Flamengo faz. O Flamengo só faz cruzar bola alta sobre a área. Alguém pode dizer, mas foi assim que saíram os 2 gols contra o Barranquilla, né? O do Juan de cabeça, num córner, e o outro que o Arão escorou e o Viseu deu aquele voleio. É verdade, foi assim. Mas não pode ser, os gols do Flamengo só saem assim. Isso é um absurdo. O Flamengo precisa ter
ter opções. O Flamengo precisa saber jogar diferente do que fazer chuveirinho sobre a área. Então, isso é uma coisa que o Flamengo também precisa pensar em muito para a próxima temporada, com uma ampla reformulação de elenco. Esse time do Flamengo está longe de ser o que achavam que era. Claro, os jogadores chegaram no meio da temporada e coisa e tal, alguns vão melhorar. Acredito que o Everton Ribeiro ainda vai crescer mais de rendimento. O próprio Giovani não é um cabeça de bagre, mas se continuar com essa toada, com esse tipo de jogo, não vai a lugar nenhum. O Flamengo precisa realmente contratar alguns jogadores bons e mudar. E o Rueda ver se vai dar um padrão de jogo a esse time, porque esse time não tem padrão de jogo. Esse time só faz jogar chuveirinho sobre a área. Então, pode ganhar a Sul-Americana? Pode, mas é dificílimo. Hoje, a vaga na Libertadores ficou muito difícil. Impossível não é, mas ficou muito difícil, porque esse time do Flamengo realmente não inspira a menor confiança. Até mesmo quando ganha, como ganhou do Júnior Barranquilla, não jogou bem ali não. Ganhou na base do sufoco, da garra, da luta, conseguiu virar um jogo improvável. Mas não está jogando. Não está jogando para a gente chegar e dizer, não, vai ganhar a Sul-Americana, ou vai jogar, pelo menos com muita chance. Não, tem condição de chegar lá no Barradão e ganhar do Vitória. A coisa começou a ficar muito feia hoje e pode simplesmente desaguar no final de ano com uma frustração ainda maior do que todas que o Flamengo já teve, que é de terminar fora do grupo da Libertadores, com 7 times entrando na Libertadores. O Flamengo pode ficar do lado de fora. Vai ter que torcer muito pelo Grêmio na quarta-feira agora, porque se o Grêmio ganhar, passa a ser 8, aí o Flamengo, de repente, consegue ali um 8º lugar e entra naquela pré-Libertadores. Ou então, o que eu acho cada vez mais improvável, ganhar a Sul-Americana, né? Mas a verdade é que, haja o que houver, até mesmo em caso de vaga na Libertadores, até mesmo em caso de vitória na Sul-Americana, o Flamengo precisa fazer uma grande reformulação no seu departamento de futebol. E aí não estou falando só de jogador, não. Estou falando de Rodrigo Caetano, de quem eu gosto muito pessoalmente, mas que acho que não está indo bem no Flamengo. Tem que se livrar do Moser, é uma brincadeira. O que o Moser faz lá? O Moser outro dia deu uma declaração de que o Márcio Araújo é um grande jogador. Moser, você jogava tanta bola, como é que você consegue ser tão cego fora de campo, né? E esses vices de futebol, que também não sei o que fez até agora, o tal do Rodrigo Lomba, e realmente o Flamengo precisa de gente do meio. A coisa está ficando cada vez mais complicada lá. O Bandeira dando mais uma demonstração de que não sabe muito bem o que o Flamengo sente. Emprestou o campo para o Sport treinar. Nem que drama. A torcida não gosta disso, minha gente. O Sport é o time que até hoje se recusou a dividir o título com o Flamengo. A CBF chegou a dizer o seguinte, vamos fazer, cada um fica com o seu título, os dois são campeões no ano. O Sport recusou. O Sport sacaneou o Flamengo. E aí o Bandeira, que realmente está longe de representar o que sente a torcida, foi e liberou o campo para o Sport. Com isso é possível que perca uma porção de vice-presidentes, alguns com quem eu converso estão nitidamente enfurecidos com ele, e a verdade é que o Flamengo, se não mudar, e mudar muito para o ano que vem, vamos ter mais um ano aí de frustração. Porque não adianta contratar Guerreiro, não adianta contratar Diego, não adianta contratar Everton Ribeiro e mais alguns outros jogadores que podem vir assim, se o time continua com um departamento de futebol que não tem bulhufas do ramo, que não consegue impor comando, que não consegue impor regras e com um técnico que não consegue fazer o time jogar. Hoje foi duro, mas insisto, o Muralha é apenas um instrumento. O grande culpado chama-se Eduardo Bandeira de Mello.